Boa, vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre como eu consegui um trabalho nos Estados Unidos, como eu consegui uma oportunidade de emprego lá nos Estados Unidos. Mas antes de eu te dar esse conteúdo super rico, eu vou te pedir pelo menos uma curtida nesse conteúdo. Afinal, você está recebendo ele de graça e vai me ajudar muito a crescer esse canal também. Além disso, eu não vou pedir para você se inscrever, mas se você quiser se inscrever e ativar o sininho, vai ser interessante porque vem um quadro novo aí no canal. Eu vou aplicar publicamente uma estratégia de marketing no LinkedIn, então fica ligado, beleza? Bom, para os Estados Unidos e para a Europa, há uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a me interessar nessa possibilidade e a entender que ela era viável, eu comecei a pesquisar os caminhos que tinha para chegar nos Estados Unidos e eu descobri 4. Um amigo meu foi através de um intercâmbio, da ESEC, intercâmbio profissional. Um outro amigo meu, ele é desenvolvedor, então ele esperou o contato dos recrutadores no LinkedIn. O terceiro caminho que eu conheço também, Freela, através de freelancer, através de plataformas como Upwork é essa daqui, e a Fiverr, ou Fiverr. Essas são as duas plataformas que eu conheço que você encontra freelas fora do Brasil, beleza? Você pode se inscrever, se você tem inglês e espanhol, você encontra facilmente alguns freelas fora do país na sua área, beleza? Pode fazer os filtros que você quiser. E o quarto caminho que eu conheço é o processo seletivo normal, que a gente já conhece aqui no Brasil também. Você preenche um formulário, se cadastra, manda o currículo, eles chamam para uma entrevista e por aí vai. Para mim, na época, o mais viável que eu achava mais viável era os freelas e o processo seletivo e talvez os caminhos mais curtos também, porque eu não sou desenvolvedor e porque intercâmbio tem N outros implicadores, tá bom? Bom, então eu comecei a tentar os caminhos de freela e de processo seletivo. Como que foi o primeiro ano dessa busca, tá? Foram 2 anos tentando essa oportunidade nos Estados Unidos, finalmente consegui passar pela GrowLogics e eu vou contar agora como que foi todo esse caminho. No primeiro ano, eu pensei, bom, vamos fazer um plano de carreira, fazer um planejamento aqui. Eu sei que é o meu objetivo, então vamos tentar entender quais são os passos para chegar até lá. Foi aí que eu entendi que eu precisava, talvez seria interessante fortalecer o meu currículo, tendo uma empresa de peso no meu currículo, para poder chamar a atenção dos recrutadores do exterior e talvez ter uma mínima concorrência ali com americanos e europeus. Foi aí que eu consegui o emprego na Via Varejo, hoje é Grupo Casas Bahia, e aí comecei uma rotina de inscrições em processo seletivo de forma totalmente desordenada, aplicava para todos os cargos, em todas as áreas e localizações. Então, dentro do marketing digital, eu aplicava para e-mail marketing, aplicava para social media, inbound marketing, growth, SEO, tudo que eu tinha conhecimento, para localizações Europa, Estados Unidos, as que eu tinha interesse, porque eu queria ganhar em dólar e euro. Mas não tinha uma rotina muito regrada. Qual que foi o resultado de um ano nessa rotina? Eu consegui 2 entrevistas, uma agência nos Estados Unidos e uma agência em Portugal, mas não tive contratações. Consegui contatos, né, nesse meio tempo, mas não obtive tanto sucesso assim quanto eu gostaria. De qualquer forma, eu imaginei que eu estava no caminho porque eu já tinha conseguido 2 entrevistas. Então eu parei para analisar a minha carreira nesse momento e aí comecei a conversar com especialistas em recrutamento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Me aperfeiçoei em processo seletivo, então comecei a entender por como que é o bom candidato na entrevista, como me comunicar bem com os recrutadores. E também comecei a entender como que era a cultura nos Estados Unidos e como que era... Eu queria aprender também o processo dos recrutadores americanos. Conversei com uma amiga minha, que é americana, que é recrutadora nos Estados Unidos. Conversei com esses colegas que conseguiram também os empregos nos Estados Unidos para tentar entender algumas burocracias ali, tirar algumas dúvidas. Nessa análise, eu concluí que eu precisava ter algumas experiências no exterior e também afunilar o meu objetivo. Eu estava muito amplo, estava perdendo muito tempo com várias coisas, com vários cargos. E aí foi um momento que no plano de carreira, eu construí um objetivo de aplicar somente para SEO analista nos Estados Unidos. Na época, na época eu estava começando a trabalhar com SEO aqui na Casas Bahia e estava passando para Rock Content. A Rock Content se tornou um caminho totalmente que fazia total sentido na minha carreira, nesse meu plano de carreira, porque ela, além de ser o content no meio, ela tinha o conhecimento, ela tinha autoridade internacional, então ela tem abrangência em
toda a América, desde o Canadá até o Chile e a Argentina. Eu trabalhei com um cliente nos Estados Unidos, alguns clientes latinos, então eu já estava numa carreira mais internacional, mas ainda não ganhava em dólar. Então veja, tem diferença entre você trabalhar numa empresa super reconhecida nacionalmente e uma empresa super reconhecida nacionalmente num nicho, mas que também tem atuação fora. Então você pode ganhar em reais numa empresa grande aqui no Brasil, mas também que tem reconhecimento fora. Não é só a Rock Content que tem esse perfil, tem várias outras empresas na sua área também deve ter alguma nesse perfil. Eu busquei a Rock Content, consegui uma vaga na Rock Content, também deu acaso, a gente tem que estar preparado para a sorte também, né? Consegui me tornar estrategista de SEO de forma internacional, e aí com isso comecei a ganhar experiência internacional também. Não só na Rock Content, mas também comecei a fazer freelas na Upwork com mais frequência, consegui alguns freelas com mais facilidade. Então vamos lá, no segundo ano o que eu tinha? Eu estava numa carreira, já estava numa carreira internacional através da Rock Content, já estava focado em SEO, analista de SEO nos Estados Unidos, para não perder tempo, para ficar só no mercado, porque assim, vocês vão ver, quando vocês estiverem buscando vagas no exterior, tem muita vaga que vai surgir. Imagina, na Europa tem um monte de país, nos Estados Unidos tem um monte de estado, um monte de empresas, toda hora eles estão buscando profissionais, são mercado de trabalho aquecido, e aí você precisa focar para não perder tempo com outras vagas que você não vai avançar no processo seletivo. Então eu entendi que eu era um analista de SEO, que eu tinha experiência nisso, que eu tinha conhecimento nisso, e que eu estava trabalhando com isso atualmente. Então resolvi focar nesse cargo. Também fiz algumas aulas de inglês. As aulas de inglês foram porque nesses processos seletivos do meu primeiro ano, eu também percebi que quando você vai fazendo o processo seletivo, você vai aprendendo algumas coisas que você precisa evoluir, porque você não está pronto. Então, é interessante também você já começar a se aplicar, porque daí você já vai começando a aprender o que você precisa melhorar, à medida que você vai ganhando feedback das pessoas, ou você vai pedindo feedback delas no LinkedIn e você vai dando um jeito. Nesse processo seletivo da agência de Portugal, que eu não passei porque eu não tinha o inglês tão afiado quanto outros concorrentes. O meu inglês estava avançado, mas não era tão fluente quanto outros concorrentes que às vezes até falam inglês de forma nativa, né? Então você tem que estar com o inglês bem afiado se você quer competir com americanos e europeus. Então fiz algumas aulas de inglês, tem algumas aulas de inglês que você pode, que é fácil, né, online hoje. Eu fiz uma aula experimental na Cambly, uma aula experimental na Preply. Tive bastante sucesso, dois bons professores. E também, depois, além dessa aula de inglês, na Rock Content eu fui ganhando experiência em SEO também. Então eu fui aumentando o meu conhecimento técnico e meu conhecimento em idioma. E aí também fui me tornando um profissional mais preparado nesse período que eu estava em que eu estava tentando essa oportunidade fora. Outra coisa que eu fiz também nesse segundo ano foi atualizar meu currículo. Então, deixei meu currículo em PDF atualizado sempre no meu computador baixado. E também o meu LinkedIn, porque aí quando o recrutador fosse pedir o meu currículo ou fosse entrar no meu currículo, ele ia entender o que eu estava fazendo de uma forma mais atualizada. Também configurei alertas de vaga no LinkedIn. Eu vou deixar num card aqui um vídeo que eu fiz sobre alerta de vaga para como que você pode configurar. Eu fiz alertas de vaga focando no meu objetivo, que era analista de SEO nos Estados Unidos, e aí com isso diariamente eu recebia essas vagas que abriam nas últimas 24 horas. Isso me dava a sensação de rotina, eu conseguia ter uma rotina de aplicações. Então todo dia eu recebia 10, 12, 15 vagas no meu LinkedIn. Escolhia as que faziam mais sentido, as que tinham mais a ver comigo, as que talvez eu tinha alguma possibilidade ali por causa tanto do que eles pediam quanto experiência, como conhecimento. O que não valia a pena, o que ia despender muito tempo e que eu não estava tão interessado, eu não avançava no processo seletivo, que eu queria focar naquelas. Eu queria aplicar para o máximo de vagas que eu conseguisse para vagas que eu queria. Tá? Então, tentei fazer esse balanço. Então, a minha rotina nesse segundo ano foi um pouco diferente. Eu aplicava todos os dias de manhã antes do trabalho para vagas que eram relacionadas comigo e que apareciam no meu alerta de vagas.
O resultado desse segundo ano foram 3 entrevistas, uma na Bosch, que é uma empresa de máquinas multinacional, uma na Fashion Innovation, que é uma empresa grande também de eventos de moda, e na GrowLogics, que foi onde eu consegui a contratação. Então, veja, tem uma combinação de um monte de coisas que você tem que ter em mente, tem que ter de requisitos para conseguir uma vaga através desse caminho de processo seletivo, beleza? Ser bom em processo seletivo, então você tem que ser muito bom em se comunicar com recrutadores, mostrar para os recrutadores que você é o candidato ideal para aquela vaga. Você precisa ter algumas soft skills, no caso não soft skills para as vagas, mas soft skills para o processo, tá? Você precisa desenvolver um pouco a determinação, a consistência e acreditar no processo, porque vai ser um processo longo. Eu durei dois anos, mas tem gente que pode durar mais. Então são soft skills muito parecidas com pessoas que pensam a longo prazo, que pensam numa carreira, por exemplo, pessoas que estudam para concurso, pessoas que estudam para passar em vestibular de medicina, são pessoas que desenvolvem essa determinação, essa consistência, e eu demorei para entender que precisava disso. Fui aprendendo no meio desse processo que precisava ter essa constância e acreditar no processo também. O terceiro requisito, tá? Além de ser bom em processo seletivo e essas soft skills, qualificação, tanto técnica quanto idioma. Então, eu fui me aperfeiçoando também nesse caminho, me tornando um profissional melhor para concorrer com estrangeiros. E o quarto requisito também é permissão para trabalhar. Nos Estados Unidos, você pode trabalhar de 3 formas, tá? Que eu conheço. Uma delas é visto. O visto é uma forma bastante burocrática para a empresa conseguir. Geralmente a empresa tem que se envolver muito para contratar uma pessoa. Não é, ela tem que tirar uma permissão lá para e documentação para te mandar, e aí você precisa dessa documentação para tirar o visto. Então são várias etapas. É um processo bastante caro e burocrático. Então, a maioria das empresas não quer estrangeiros porque tem que ter o visto. Empresas grandes, a conversa é diferente, e foi no caso da Bosch, por exemplo, que eu consegui avançar falando que eu precisaria de visto. Mas em outros casos, geralmente no formulário eu falo que eu não preciso de visto, porque existem outras 2 formas de você ser contratado de forma legal, sem precisar de visto. Uma delas é MEI, então se você tiver um MEI, você pode assinar um contrato de serviço internacional, você daqui do Brasil declara a nota fiscal e a empresa dos Estados Unidos declara isso como uma contratação de serviço internacional. Não são todas as empresas que sabem fazer isso. No caso da GrowLogics, não é uma empresa que tem esse conhecimento e que tem essa paciência, que tem essa determinação, essa estrutura para contratar um estrangeiro através de contratação de serviço. E aí foi o caso de eu ir via as plataformas de freela. No caso, a Upwork é a plataforma que vai ser utilizada para minha contratação. Então, eles vão me pagar através da Upwork, vão fazer contrato com a Upwork e a Upwork vai me pagar. Então, essa é a forma burocrática que a gente encontrou para eu ser contratado e ser remunerado para conseguir exercer essa profissão. Então, é isso. Veja, é bastante coisa que você tem que desenvolver aí, mas eu espero que tenha sido um conteúdo que tenha agregado bastante aí para você construir o seu plano de carreira. Deixa aqui nos comentários as dúvidas que você tem, porque eu posso gravar uma parte 2. E aí, nessa parte 2, eu posso colocar essas respostas para essas dúvidas. Tem bastante coisa aqui que eu poderia falar ainda, mas eu vou esperar a reação de vocês aí para entender se vale a pena gravar uma parte 2 ou não, beleza? Um beijo, um abraço, até mais.